Receitas clássicas italianas para você entrar no mundo da Itália, na rotina italiana, na língua italiana de uma forma prática, já se sentindo em casa. Meu nome é Giulia Nardini, eu sou de Bergamo, uma cidade do norte da Itália, entre Milão e os Alpes, assim como eu aprendi português, convivendo um pouquinho também com a cultura brasileira. Eu quero que você aprenda italiano de uma forma prática, imersiva, já se sentindo aqui na Itália. A Itália com certeza dá uma importância imensa para a gastronomia e para as receitas. Muitas das nossas receitas, na verdade, nasceram em eventos históricos importantes, encontros com reis, rainhas, realeza, viscondes, e assim por diante, e muitas delas, obviamente, caracterizam o nosso dia a dia. Eu gosto de fazer um paralelo entre as receitas, a gastronomia italiana, a refeição italiana e os quadros. Para nós, a composição de uma refeição é como se fosse um quadro. Então, toda refeição é pensada a partir do vinho ou da bebida que mais combina com o prato, até a combinação entre os pratos e o momento de cada sabor. Tudo é pensado, quase como se fosse uma pequena obra de arte. Um quadro, tudo pensado nos mínimos detalhes, a partir da qualidade dos ingredientes até o passo a passo, todo minucioso. Itália é considerada um dos países com a maior variedade de microclimas, o que significa que em pouco espaço tem muitos microclimas diferentes, com ventos diferentes, com territórios diferentes, o que significa a qualidade da terra, e isso significa ingredientes diferentes, a partir das hortaliças até queijos, vinhos, azeites e gorduras em geral. Então, quando você encontrar uma nova receita italiana, repare primeiro nos ingredientes e na possibilidade de encontrar o ingrediente certo. Se não tiver acesso ao ingrediente correto, já passe para uma outra receita, pelo menos para aquele momento, ou pelo menos isso é o que qualquer italiano falaria para você, porque na nossa lógica tudo começa pela qualidade do ingrediente e pelo ingrediente correto. Se não tiver ele, é difícil reproduzir a mesma receita. Um bom exemplo, e a primeira receita que eu vou mostrar para você, é spaghetti alla carbonara. Spaghetti alla carbonara é um prato rápido, na verdade, é relativamente simples de fazer, e ele é feito com guanciale, que seria a bochecha do porco, e pecorino, que é um queijo, como fala o nome, de pecora, que seria a ovelha. Então você já aprendeu guancia, que é a bochecha, e pecora, que seria ovelha. Não tendo esses dois ingredientes, basicamente não dá para fazer carbonara. Você vai encontrar pessoas que vão trocar o guanciale pela pancetta, que seria o bacon. Eu mesma já fiz isso muitas vezes fora da Itália, mas tendo consciência que no momento em que eu faço isso, não estou exatamente fazendo uma carbonara. Mas tendo guanciale e pecorino dá para fazer, então guanciale, pecorino, ovos, spaghetti, sal e pimenta a gosto. O que você vai fazer? Você vai bollire l'acqua per la pasta, quindi prendi una pentola, metti dentro l'acqua, fai bollire l'acqua, quando comincia a bollire aggiungi il sale grosso e dopo aggiungi la pasta. Bollire seria ferver. Pentola seria a panela. Então, na panela você vai colocar a água para ela ferver. A partir do momento em que ela começar a ferver, vai adicionar sal grosso. Essa é uma coisa muito pequena, na verdade. Eu percebi que muitos brasileiros fazem isso, alguns não fazem, mas se não colocar o sal na água, no momento em que você colocar o macarrão na água, ele vai absorver uma água insípida, sem sal. Não vai ficar muito gostoso. Então, primeiro o sal na água, para depois o macarrão absorver uma água levemente salgada. Para uma panela de água é suficiente uma colher de sal grosso. E nel frattempo friggi il guanciale. Quindi prendi una padella e metti dentro il guanciale a friggere. Você vai pegar uma frigideira, la padella, parece panela, né? Padella seria a frigideira, e nela vai colocar o guanciale, sem mais nada de gordura. Não tem muito sentido colocar azeite ou alguma outra gordura. Na verdade, não tem que colocar, porque é justamente a gordura do guanciale, da bochecha, que dà todo o sabor. E poi semplicemente devi unire i tuorli delle uova con il pecorino, il guanciale e gli spaghetti e mescoli tutto. Então depois simplesmente precisa juntar as gemas dos ovos
com 2 gemas para 4 pessoas, já é o suficiente na verdade, com pecorino a gosto ou guanciale e o spaghetti. E vai misturar tudo. In italiano mescolare. Deve mescolare tutto. O que dá a cremosidade, a textura, o gosto certo é justamente o fato de ter as gemas que não cozinharam completamente antes de misturar com o espaguete. E esse é o motivo pelo qual não precisa de outras gorduras, porque o creme é justamente consequência do fato de colocar as gemas não cruas, mas quase cruas nos espaguetes. E se você precisar deixar mais cremoso ainda, é só aggiungere um pouquinho de água de cottura, adicionar um pouquinho de água do cozimento do macarrão. Água de cozimento, acho que não existe isso em português, mas a água onde você preparou o macarrão. Ou seja, é uma receita muito simples, dá para fazer muito rapidamente e eu gosto de dar ela como exemplo para mostrar quanto são ingredientes, na verdade, puros, simples, não tem muita gordura, não é algo muito pesado e o resultado é direta conseguenza da qualità dell'ingrediente. Usa la stessa logica per preparare un risotto alla milanese oppure un pesto alla genovese. Use essa mesma lógica quando você encontrar a receita do risotto à milanesa ou pesto alla genovese. Risotto seria de Milão e pesto seria de Gênova, que fica na Ligúria. E é legal perceber que cada uma das nossas receitas está muito ligada a uma cidade específica ou a uma região. Por quê? Por conta daquilo que eu comentei antes. Existem microclimas específicos que dão ingredientes específicos e receitas específicas. Aqui vem uma curiosidade também. Quando você estiver viajando aqui na Itália, é muito importante em qualquer restaurante perguntar que coisa me consiglia, que seria o que você me aconselha, porque em cada cidade tem receitas que não existem nas outras e em cada cidade seria considerado meio absurdo ou quase uma provocação querer brigar, pedir uma receita que é de outra cidade. Vou explicar melhor. Eu sou de Bergamo, que fica lá no norte da Itália. Vamos imaginar que você está em Bergamo e você pede uma pasta al pistacchio, que seria um prato de massa com pistache. É típico daqui da Sicília. É meio surreal pedir isso em Bergamo, porque em Bergamo a gente não tem pistacchio. A gente pode importar da Sicília, claro, mas não é todo restaurante que vai ter e não é uma coisa típica da cidade. Então, se pedir uma receita que na verdade é de outra cidade, parece quase que está querendo implicitamente dizer: ah, vocês não têm isso aqui, né? É meio que isso. Então, o mais legal, o mais interessante, a forma mais culturalmente interessante para entrar em harmonia com o contexto, fazer um exercício de interculturalidade, é perguntar sempre: que coisa me consiglia? Últimas 3 que eu aconselho você preparar no Brasil, porque realmente dá para preparar, é com certeza ragu, que seria o molho à bolonhesa. A característica principal do ragu, o que faz o ragu ser ragu, primeiro, ele não chama salsa alla bolognese na Itália, ele chama ragu. Molho à bolonhesa em italiano é ragu. Mas o que faz ele ser ragu é o fato de deixar no fogo, baixinho, por 3 horas, 4 horas. Se deixar por menos tempo que isso, porque às vezes a gente não tem tempo, não dá, simplesmente não é um ragu. Então não é uma questão de... Eu ia dizer que não é pra gente ser chato, mas a gente é chato. Somos chatos, não tenho o que falar. Italiano é rígido, é chato quando se trata de receitas italianas. Bom, por definição, se for ragu, ele cozinhou por 3, 4 horas. Se não tiver cozinhado por 3, 4 horas, não é o ragu. É o fato de deixar no fogo lento, baixinho, por bastante tempo, 3, 4 horas, que faz os sabores harmonizarem entre eles, o tomate cozinhar no tempo certo, a carne soltar as gorduras dela. Então, dedique um domingo de manhã a fazer isso junto com os amigos, os parentes, porque é gostoso de fazer. E a outra receita que é legal experimentar é cacio e pepe. Obviamente, para fazer isso, precisa ter o queijo correto. Cacio e pepe é basicamente o queijo com a pimenta. E o tiramisu. Tiramisu também só pode ser feito se tiver como comprar um mascarpone.
ou preparar em casa um mascarpone. Eu pessoalmente nunca preparei porque é algo realmente muito difícil de preparar, mas no Brasil dá para encontrar, dá para comprar sem muita dificuldade, se possível com savoiardi. O tiramisu é uma sobremesa que é muito simples de fazer se você tiver savoiardi e mascarpone. Eu diria que é uma das primeiras sobremesas que as crianças aprendem a fazer na Itália, porque é realmente muito fácil e muito rápido de fazer. A condição que você tenha em casa mascarpone e, se possível, savoiardi. Como nativa, o que eu preciso passar para você aqui é também que, com certeza, a cozinha italiana é boa, é gostosa, é legal, mas o que a gente busca, na verdade, é sabores autênticos. Então, no momento em que você percebe que não tem acesso a um certo ingrediente, ou que é muito difícil de encontrar, ou que é muito caro, ou que não está a fim de correr atrás de um certo ingrediente italiano, qualquer italiano falaria para você, maravilha, então prepare outra coisa, prepare outra receita. Eu enxergo como infinitamente mais italiano utilizar os ingredientes do lugar, utilizar os ingredientes da sua terra, autênticos, que são comuns para você, e preparar um prato bom, um prato que você conhece, um prato que realmente fica legal, um prato que respeita os sabores autênticos sem entupir de mil gorduras. Eu considero infinitamente mais italiano fazer isso do que imitar uma receita que veio da Itália enfiando ingredientes que na verdade não são os originais da receita. E eu diria que qualquer italiano enxerga da mesma forma. Então, se a sua ideia for, eu vou receber um italiano na minha casa, eu quero preparar algo italiano para ele, saiba que a coisa mais italiana que eu comi no Brasil, 10 anos que eu fiz no Brasil, foi um prato que tinha uma carne, eu não sei que carne que era porque eu não falava português, e tinha mandioquinha e couve refogada. Para mim, aquela refeição, pelo contexto, pelo jeito das pessoas, pelo clima, pelo ambiente, mesmo sabendo que os 3 ingredientes que estavam na minha frente não eram italianos, são 3 coisas que não existem na Itália, mas percebendo que a refeição era bem montada, tudo harmonizava muito bem, as pessoas dominavam aqueles ingredientes, eram ingredientes autênticos, eu senti como aquela refeição como infinitamente mais italiana do que milhões de outras lasanhas que eu experimentei em vários restaurantes que eram ácidas, que não eram gostosas e assim por diante. Então, você treinar com receitas italianas é fantástico, a condição que tenha os ingredientes certos. Se não, saiba que no momento em que está realmente dominando o seu quadro, você está sendo italiano pra caramba. Me conte aqui embaixo o que você achou dessas maluquices todas quanto à gastronomia italiana. Eu gosto de passar sempre para você o ponto de vista verdadeiro de um nativo, o que a gente fica falando entre amigos, entre italianos, quando estamos viajando no mundo, sabendo que a gente adora os ingredientes brasileiros e a cozinha brasileira, e tudo que eu comi no Brasil de brasileiro achei maravilhoso e fantástico, e inclusive comi inúmeros pratos fantásticos italianos. Me conte aqui embaixo o que mais te surpreendeu de tudo que eu falei. Se inscreva no canal, curta o vídeo e nos vemos no próximo.